Fala galera, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte, essa aula vai ser dividida em dois, né? Mas sobre a primeira parte do período joanino, ou seja, do período em que Dom João, príncipe regente de Portugal, futuro rei de Portugal, vem para o Brasil, né? Situação propiciada por uma conjuntura externa que a gente vai entender nessa aula e vai entender as primeiras medidas tomadas por Dom João aqui no Brasil e quais são os impactos dela para a sociedade colonial da época, tudo bem? Então, vamos começando aí do começo, tá? Primeiramente, o entendimento do que é o período joanino, né? Esse termo vem de Dom João VI, que nessa ocasião é príncipe regente de Portugal. O que isso significa? Ele ainda não havia sido coroado monarca, porque a sua mãe, Dona Maria I, conhecida como Maria a Louca, ainda era viva, só que ela tinha sido considerada incapacitada, né, inapta para permanecer à frente do trono português, e aí ele vai assumir como príncipe regente. Ele só vai ser coroado de fato monarca aqui no Brasil, tá? Isso num contexto mais à frente, lá em 1816, mas por enquanto ele é príncipe regente, que na prática, tá, não faz tanta diferença não. Ele vai ser o responsável por tomar as decisões referentes ao Estado Nacional Português. É só o termo aí que vale a pena você saber, porque caso uma prova, uma questão venham a trabalhar com a expressão príncipe regente, ela está correta, porque realmente ele ainda não havia sido coroado como monarca oficial aí do Reino de Portugal. Bom, para entender por que a família real vem para cá, eu preciso olhar para a Europa, eu preciso entender o que está acontecendo na Europa. Mesmo que você só tenha aula de Brasil, é impossível entender o que está acontecendo nesse momento sem olhar para lá. Até porque o Brasil é uma colônia europeia. Então, de certo modo, muito do que acontece lá, especialmente quando atinge Portugal, vai gerar impactos imediatos aqui no Brasil. E esse é um exemplo. Então, vocês vejam que o período joanino, o período em que Dom João está aqui no Brasil, o príncipe regente, futuro rei, está aqui no Brasil, vai de 1808, quando ele chega, a 1821, quando ele vai embora. Os dois elementos, tanto a chegada quanto a partida, estão associados à conjuntura externa. A vinda de Dom João ao período napoleônico e a sua partida à Revolução Liberal do Porto, um movimento que está acontecendo em Portugal, exigindo o retorno imediato do rei, e é o que ele vai fazer, né, vendo ali o seu poder ameaçado. Mas aí é algo que a gente vai estudar só na próxima parte desse conteúdo. Bom, olhando para o início, o que está rolando? Período napoleônico, ou seja, período que Napoleão Bonaparte esteve à frente do governo francês. Por que isso está acontecendo? A França, ela viveu por cerca de 10 anos a Revolução Francesa. Ela começa em 1789, se estende até 1799. É um período muito tenso para a sociedade de modo geral, de fragilidade econômica. Então, é preciso acalmar os ânimos, é preciso reestabelecer a paz nessa sociedade francesa. E aí a burguesia, né, que a gente caracteriza pelo grupo girondino, que está no poder por meio de um modelo político chamado diretório, a burguesia chega à conclusão de que um herói nacional, uma figura popular entre os franceses, seria uma alternativa para acalmar os ânimos. E chegam no nome de Napoleão, porque Napoleão, para vocês terem uma ideia, ele muito jovem, tá? Bem antes dos seus 30 anos, ele era general do exército francês. Ele obtém essa patente pelas vitórias, pelas conquistas militares que ele proporciona para a França. Então, ele era admirado tanto pelo exército quanto pela sociedade civil. E aí ele vem a ser uma alternativa para estabilizar essa sociedade e vai assumir o poder como cônsul, né? Uma espécie, tá? Para te dar uma ideia, caso você não esteja familiarizado com essa palavra, mas uma espécie de primeiro-ministro. E rapidamente a sua popularidade vai crescer. Ele vai fazer reformas de caráter burguês, ele vai promover alguns elementos econômicos ali e a sua popularidade vai se difundir ali ainda mais na sociedade francesa. Isso faz com que ele realize um plebiscito, uma consulta popular, que o torna cônsul vitalício e ele vai se declarar imperador da França. Então, em cerca de 5 anos, Napoleão assume o império, né? Se torna imperador da França.
Isso em si não é tão relevante para a gente. Eu estou te contando quem é Napoleão e como ele chega ao poder. A parte que nos interessa vem agora. Napoleão vai decretar o bloqueio continental em 1806. O que o bloqueio continental determina? É uma proibição dos países europeus comercializarem com a Inglaterra. Ou seja, os países que fazem parte da Europa não podiam mais nem comprar nem vender, ter nenhum tipo de relações econômicas com a Inglaterra. Você já sabe que a Inglaterra é a principal nação industrializada nesse momento, né? É a pioneira, a precursora da Revolução Industrial. Então, economicamente falando, qual é a nação mais poderosa da Europa? Inglaterra. Napoleão, objetivando enfraquecer a economia inglesa para ocupar esse lugar, para determinar a hegemonia econômica mundial, ele decide enfraquecer, desarticular a economia inglesa. E para isso ele decreta esse bloqueio. Era muito comum que os países ali na Europa, Rússia, partes pertencentes do Sacro Império Romano Germânico, Holanda, comercializassem com a Inglaterra, principalmente vendendo matérias-primas, comprando produtos industrializados. Isso era uma prática comum, era uma relação comercial ali no continente. Só que a partir de agora essa relação foi proibida, sob pena de invasão. É importante destacar isso. Então, quem não cumprisse o bloqueio continental, qualquer país que desacatasse essa proibição, teria o seu espaço, o seu território invadido pelo exército francês. Por que Napoleão tinha segurança de fazer isso? Porque nesse momento a França tem o melhor e mais bem organizado exército do mundo. Os franceses, eles tinham um exército numeroso, bem armado, bem organizado, e isso dava segurança para que Napoleão pudesse determinar uma medida como essa. Entenderam a sacada? E uma outra informação aí sobre a história geral também. Napoleão, como bom militar, antes de decretar o bloqueio continental, ele tenta vencer a Inglaterra pela via da força, pela via bélica, militar. Só que a Inglaterra, ela está numa ilha, né? Ela se constitui geograficamente como uma ilha. Então, para invadir a Inglaterra, era preciso cruzar uma parte do oceano. E eu disse que o exército francês era muito bom, mas a marinha não era. Então, conseguir fazer com que esse exército chegasse em solo inglês era muito difícil, porque dependia de uma marinha de guerra muito boa. Em contrapartida, os ingleses tinham isso. Os ingleses, desde lá do século XVII, especialmente um pouco antes ali com o governo de Elizabeth I, especialmente nesse momento, eles se dedicam a desenvolver tanto uma marinha mercante, para que a economia se desenvolvesse, quanto uma marinha de guerra, uma marinha bélica, bem organizada, fortalecida, porque se eles são uma ilha, é interessante usar isso como uma estratégia, e é por isso que eles vão desenvolver uma marinha muito fortalecida. Ou seja, é nesse momento que você ouve falar aí que enquanto a Inglaterra tinha a melhor marinha, os franceses tinham o melhor exército, e isso acaba sendo uma questão entre eles. Como Napoleão não consegue derrotar os ingleses pela via militar, ele vai ser derrotado na Batalha de Trafalgar, ele vai adotar um outro meio, que vai ser o meio econômico, o mecanismo econômico. Então, ele vai tentar enfraquecer os ingleses por meio da economia. Até porque ingleses enfraquecidos economicamente seriam mais facilmente vencidos. A ideia de Napoleão é essa. E outra, Napoleão não está fazendo isso porque ele é implicante, porque ele está chateado com a Inglaterra. Não é só isso, tá? Não é uma questão tão simples assim. Enfraquecer a economia inglesa era importante para ocupar esse lugar que os ingleses tinham na economia mundial. A ideia de Napoleão era industrializar-se, era promover o desenvolvimento econômico da França para que a França ocupasse esse lugar econômico da Inglaterra, comercializando, vendendo gêneros industrializados, produtos industrializados e comprando matérias-primas. O objetivo de Napoleão era esse, era enriquecer e ocupar esse lugar inglês na economia mundial. Para isso, precisava enfraquecer a Inglaterra e o mecanismo que ele vai encontrar é esse embargo, é essa proibição econômica dos países europeus comercializarem com a Inglaterra. Ninguém queria ser invadido e dominado e conquistado por esse exército, então os países vão acatar. Vale a pena destacar que Napoleão é um expansionista, então ele entende
a importância de demonstração de força por meio da conquista de espaços de territórios. Então, justamente até como forma de mostrar o que o exército francês era capaz, ele vai invadir o Sacro Império Romano-Germânico, vai desarticular a política ali, vai transformar em Confederação do Reno, ele vai invadir a Áustria. E agora a gente vai chegar na parte que nos interessa, ó, situação de Portugal, delicada situação de Portugal. Por quê? Você que vem estudando história do Brasil sabe que a relação de Portugal e Inglaterra, ela já vem de alguns séculos, né, de alguns bons anos. Você vai lembrar, por exemplo, que no momento da insurreição pernambucana, os ingleses passaram a ajudar Portugal a financiar os colonos em guerra aqui. Você vai lembrar que essa mesma Inglaterra mediou o acordo de paz, inclusive com dinheiro, né, emprestando dinheiro para Portugal, para que houvesse a assinatura do Tratado de Haia entre portugueses e holandeses. E essa relação ela foi continuada em vários momentos. Você aprendeu o Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos de 1703, um tratado, um acordo econômico, onde Portugal vendia vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra vendia tecidos para Portugal. Só que no decorrer dos anos, e detalhe, esse tratado ele não podia ser desfeito, era uma cláusula dele. Esse tratado, ele no decorrer dos anos, vai se mostrar muito prejudicial para a economia portuguesa. Os portugueses vão acumular muitas dívidas econômicas, né, com os ingleses. A dívida externa portuguesa vai crescer muito em função dos prejuízos acumulados por esse tratado. Na nossa última aula, quando você viu o período ali de Marquês de Pombal, o período pombalino, você viu que uma das missões de Pombal, quando ele assume em 1750, é aumentar os lucros de Portugal e reduzir os prejuízos do Tratado de Methuen, que não dava para, né, ser desfeito ali naquele momento. Então, aonde eu quero chegar, para Portugal, a decisão de acatar o bloqueio continental não era tão simples, devido a essa relação já de anos de aliança e dependência econômica para com a Inglaterra. Uma dica, tá, galera? O quadro aqui é uma síntese, esse primeiro quadro, primeira aula, é uma síntese das ideias. Eu estou falando muito mais do que necessariamente o que eu coloquei no quadro. Então, aproveita, né, use em benefício próprio esse recurso a seu favor da aula estar gravada para você pausar, fazer anotações do que eu estou falando e inserindo tópicos aí de lápis ou do que você quiser, justamente para você conseguir organizar o estudo. Eu não vou ficar escrevendo aqui tudo que eu estou falando, senão a aula vai ficar super extensa e você vai perder até o interesse. Então você mesmo vá fazendo suas anotações, vá colocando asterisco onde de repente você não entendeu, para sanar essa dúvida depois. Isso aí é uma parte fundamental do teu estudo, tá? Só uma dica, voltando para cá. Então, para Portugal, a decisão de acatar o bloqueio continental não era tão simples. Por quê? É aquela velha ideia, né? Se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Sabe essa velha frase? Ela se encaixa aqui. Por quê? Se os portugueses acatassem o bloqueio continental, certamente encontrariam um problema com a Inglaterra, que no mínimo ia cobrar as dívidas acumuladas ao longo aí de vários anos. E se não pagasse, certamente os ingleses iam arrumar um jeito de invadir, de conquistar, de promover alguma represália aos portugueses. Em contrapartida, se eles não acatassem o bloqueio continental, seriam invadidos pelo exército francês. O que fazer? A sugestão vem dos próprios ingleses. Os ingleses vão sugerir que Dom João, agora príncipe regente, organize a corte, organize a sua família para vir para o Brasil. Porque lembra que eu falei para vocês que a marinha francesa não tinha uma capacidade bélica de lutar. Então os franceses não iam atravessar o Atlântico para invadir o Brasil, por exemplo. Não fazia o menor sentido para eles. Tanto é que eles não fazem isso. Em contrapartida, os ingleses falam, ó, se vocês quiserem ir para o Brasil, fixar-se lá naquela colônia, a gente vai fazer a viagem e vai garantir a segurança de todos vocês, de toda a corte, de toda a família real. Então vejam, gente, que interessante o que está acontecendo aqui. A Inglaterra interessada em ter o mercado
que Portugal e a colônia do Brasil representavam, se dispõe a financiar, a promover essa viagem para o Brasil. E só para vocês terem uma noção, vem cerca de 15 mil pessoas para cá, nas embarcações que trazem os portugueses. Entre membros da corte, da família real, alguma burguesia, né, que sabia que isso estava acontecendo e vem para cá. É importante perceber, pessoal, que os súditos desse rei, a população portuguesa, ela não podia saber o que estava acontecendo. Ela não podia saber dos planos de Dom João VI de vir para o Brasil. Porque é óbvio que essa população não ia permitir, ela não queria ser abandonada pelo seu monarca. Ela é sim pega de surpresa. Mas é uma estratégia muito inteligente para escapar da invasão do exército napoleônico, que vai acontecer, tá, gente? Dom João, ele toma a decisão, ele fica tentando negociar com Napoleão, não obtém respostas positivas. Ele só toma a decisão de fato de vir para o Brasil, tanto que a viagem é feita muito rapidamente, né? Esse abastecimento dos navios é feito muito rapidamente. Ele só toma a decisão quando ele tem a notícia de que as tropas francesas já estão marchando em direção a Portugal e, inclusive, elas vão atravessar a Espanha. O rei da Espanha abriu as fronteiras para permitir essa passagem. Faz uma pausa aí no teu estudo ou no final, né? Não deixa de fazer isso. Pega o mapa e dá uma olhada, você vai ver que a Espanha é território de passagem terrestre entre a França e Portugal. Então, o rei da Espanha ele vai abrir as portas e falar, podem passar por aqui. É o Tratado de Fontainebleau, é um tratado entre Espanha e França, permitindo a passagem do exército francês, a abertura das fronteiras, para invadir Portugal. Só que o que o rei espanhol não sabia é que os militares franceses, eles tinham ordens de, enquanto atravessavam o território, mapear todo o território espanhol. Então, depois que esse exército invade Portugal, ele vai invadir também a Espanha e vai conquistar a Espanha. O rei espanhol vai ser destronado e o irmão de Napoleão Bonaparte é que vai assumir a monarquia. Inclusive, para quem estuda história geral, né, um gancho muito importante, é o reflexo disso na América Espanhola. Mas para a gente, qual é o reflexo? A vinda da família real portuguesa para cá, fugindo das invasões napoleônicas, fruto do descumprimento do bloqueio continental e todas as mudanças que vão reverberar aqui, fruto dessas ações de Dom João, as medidas tomadas por ele enquanto está aqui na colônia do Brasil, tudo bem? Então, o porquê de vir é esse. Isso já foi cobrado diversas vezes em prova. É muito importante dar atenção a esse assunto, porque, em geral, as provas cobram o quê? Ou por que a família real veio para cá, todo esse contexto que eu expliquei, ou as principais medidas tomadas por Dom João aqui. São 3 as principais e as mais cobradas, né? Claro que tem muita coisa que pode ser trabalhada aí, mas as 3 mais cobradas são a abertura dos portos, os tratados de 1810 e a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, que é algo que a gente vai ver na segunda parte dessa aula. Isso, em geral, né, esses 3 elementos são os mais cobrados quando a prova quer falar das medidas tomadas por Dom João VI aqui no Brasil. Então, vamos lá, né, vamos entender essas medidas. A família real, Dom João, a corte portuguesa, essa galera que eu falei que somava aí cerca de 15 mil pessoas, chegam ao Brasil em janeiro de 1808. Uma galera fica em Salvador, outra galera vem para o Rio de Janeiro. Lembra também, você já sabe disso, que a capital dessa colônia no momento é o Rio de Janeiro. Então, óbvio que essa família real ela vai se instalar no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro vai passar a ser a sede do poder da metrópole, sede do poder metropolitano. A metrópole é Portugal, tá? Mas o poder político português está agora no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro passa a ser a sede da monarquia, da estrutura política, da administração do trono português e suas colônias. Isso é muito grande, isso é muito significativo, tá? E eu quero entender quais são as medidas e por que essas medidas estão sendo tomadas e quais são ainda as consequências dela. Primeira medida, ali em 1808, ou seja, gente, logo assim que Dom João chega ao Brasil, na verdade, a gente sabe que ele
escreveu esse documento ainda em viagem, mas ele só ganha força de lei, né, vamos dizer assim, quando Dom João está no Brasil de fato, que é a abertura dos portos às nações amigas, o que representa na prática o fim do pacto colonial. Eu deixei esse espaço aqui para a gente relembrar o seguinte, ó, esse esquema que eu vou desenhar, ele é uma representação do que é, né, visual, do que é, de como funcionava o pacto colonial. De um lado eu tenho a colônia, do outro lado eu tenho a metrópole, ou seja, para a gente, no nosso caso, Brasil, Portugal. E essa relação que a gente chama de pacto ou exclusivo colonial, ela é baseada numa relação exclusiva de dependência da colônia para com a sua metrópole. Então, a colônia ela só pode vender e ela só pode comprar da sua metrópole. O que ela vende para a metrópole? Em geral, gêneros agrícolas. O Brasil plantava açúcar, cacau, tabaco, algodão, porque tudo isso era de interesse português para revender para outros países na Europa. Isso tinha valor comercial. Outra coisa que vai da colônia para a metrópole é metal precioso também, especialmente o ouro, pago por meio de impostos. Você estudou ali durante o período da mineração os diversos impostos que vão fazer escoar aqui do Brasil o ouro. Em contrapartida, o que essa colônia compra da sua metrópole? Ela compra a mão de obra, que você sabe não está aqui no Brasil, a mão de obra é africana, escravizada, então ela vai ser vendida para nós, e além da mão de obra, manufaturas. Você também já sabe que manufatura é tudo aquilo que é feito pela atividade manual, atividade do homem. Então, tecido, sapato, louça, móveis, tudo que você possa imaginar. A gente não tinha liberdade de produzir isso aqui na colônia. A gente tinha que comprar da nossa metrópole. Você vai lembrar, inclusive daqui a pouco a gente vai comentar, sobre o alvará de 1º de abril de 1785. Era um alvará que proibia a produção de manufaturas aqui, especialmente as manufaturas têxteis, que Portugal quer nos vender. Eles recebiam da Inglaterra e muitas vezes vendiam para o Brasil, para tentar resolver o problema econômico ali dos impactos do Tratado de Methuen. Então, agora, o que você vai ver acontecer? Toda uma mudança nesse modelo de pacto colonial. Primeiro, a abertura dos portos, ou seja, agora o Brasil pode vender e comprar de qualquer nação amiga de Portugal, ou seja, que não estivesse em guerra com Portugal. Quando a gente fala abertura dos portos, é porque os portos simbolizavam o local da atividade comercial. Era ali que os navios atracavam e os comerciantes negociavam seus produtos para venda e para compra. Então, se os portos estão abertos, isso quer dizer, na prática, que a gente poderia comercializar com qualquer nação amiga de Portugal. E não mais exclusivamente com os comerciantes da metrópole. Isso era importante para a corte, gente, porque essa corte precisa consumir. Só que isso também era importante para a Inglaterra. Lembra que a Inglaterra viu o mercado europeu ser sufocado pela adição francesa? Então precisa de mercado consumidor e vai vender muito dos seus produtos aqui no Brasil. É por isso também que eu estou dizendo para vocês que o fim do alvará, a revogação do alvará de 1º de abril de 1785 não representa ganhos efetivos para a economia da colônia. Por quê? Porque essa economia da colônia ela vai ser dominada pelos produtos ingleses. Você vai lembrar que a Inglaterra está vivendo, já viveu e vem vivendo um processo de industrialização. Então, os produtos industrializados ingleses, eles eram muito mais baratos do que as manufaturas que seriam produzidas aqui no Brasil. Porque o produto industrializado ele é mais barato, né? Eu demando menos mão de obra para produzir, menos tempo. Então, tudo isso faz o custo da produção ficar menor, logicamente. Então, por que a revogação desse alvará não representa ganhos efetivos para a nossa economia? Basicamente, porque na prática isso não vai gerar o desenvolvimento da produção manufatureira aqui. Porque o que a gente precisava comprar, a gente comprava dos ingleses. Era mais barato do que produzir aqui no Brasil. Entendeu a jogada?
Então, um detalhe que eu quero deixar claro, tá, gente? Eu espero que isso esteja claro para vocês, é que o Brasil não está deixando de ser colônia aqui, não. Eu não estou falando para você que o Brasil deixou de ser colônia. O Brasil continua colônia. Só que agora a gente tem liberdade comercial. Agora a gente tem liberdade de produção manufatureira. Então a gente está perdendo características coloniais, mas a gente ainda não deixou de ser colônia. Isso ainda vai demorar um pouquinho para acontecer. Criação do Banco do Brasil, instituição e estabelecimento do Jardim Botânico, da Biblioteca Real, da Imprensa Régia, responsável pelas notícias oficiais desse Estado monárquico português. Jardim Botânico para abrigar as espécies, né, da flora trazidos pelos portugueses, a Biblioteca Real, porque era preciso ter um espaço de preservação de cultura. Você tem que pensar que os portugueses que vieram para cá, eles não estavam mega empolgados em vir para o Brasil. Eles vieram para não serem dominados, talvez até mortos, perderem suas riquezas pela invasão francesa, que acontece, os franceses invadem Portugal, bem como a Espanha, como eu citei. Eles vêm para cá para fugir disso. Então, na verdade, eles vão tentar reproduzir parte do seu modo de vida em Portugal. Eles trazem livros, plantas, obras de arte que existiam lá, que eram suas lá, para reproduzir, de certa forma, o modo que viviam. Trazer um pouquinho de Portugal para o Brasil. Porque eles não sabiam quanto tempo eles iam ficar. Também tem isso, né, gente? Eles não sabiam se isso ia durar 5 anos ou 50. Ou nunca deixasse de existir, não sabe. Então, era preciso trazer tudo aquilo que garantisse uma sobrevivência, não só financeira, como intelectual, como emocional, né? Traz toda uma gama de elementos aí, tudo bem? Por último aí, para finalizar a nossa aula de hoje, a primeira parte dessa aula, eu vou destacar esse elemento aqui que também é muito importante, bastante cobrado em provas, tá? Especialmente por esse tópico das tarifas alfandegárias, é bem importante. O que vai acontecer aqui? Em 1810, Portugal e Inglaterra, então, vão estabelecer alguns acordos, né? De aliança e amizade, de comércio, navegação. E eu destaquei 3 aqui. Isso são muitos, tá, pessoal? Eu estou trabalhando a nível de prova, logicamente, né? E dentro da bibliografia de vocês. Esses 3 tópicos aqui, eles nos mostram como a relação de Portugal e Inglaterra era próxima e de como muitas vezes Portugal se via forçado, entre aspas, a se submeter ao interesse inglês. Então, o que vai acontecer aqui? O estabelecimento de tarifas alfandegárias. Impostos sobre importado. Isso é uma tarifa alfandegária. Para o produto ser vendido aqui no Brasil, quanto ele ia pagar de imposto? Se o produto fosse inglês, ele ia pagar 15% do seu valor original. Se o produto fosse português, ele ia pagar 16% em cima do seu valor original. E se fosse de qualquer outra nação, 24% em cima do valor original. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o produto inglês pagava as menores tarifas alfandegárias, a menor carga tributária de imposto. Isso quer dizer também que o seu produto era mais barato. Porque uma vez que a carga tributária é menor, inclusive menor do que os produtos portugueses, é óbvio, gente, que o valor desse produto ele vai ser mais baixo. Lembra ainda que os produtos ingleses já têm um valor menor por serem industrializados, menor em relação aos de outros países europeus, né? Então vejam como isso aqui é significativo. Dom João, representando o interesse português, faz isso porque essa galera que está aqui precisa consumir. Eu falei que vem cerca de 15 mil pessoas para cá. Então, essa galera ela precisa comprar produtos, ela precisa garantir a sua sobrevivência aqui. Não quer pagar tão caro assim. No Brasil não tem as coisas que a gente precisa. O Brasil é uma colônia, a gente tem que comprar de alguém. Então, não podia ser tão caro. É um conjunto de interesses. Eu estou deixando isso claro porque muitas vezes você estudou isso como apenas, exclusivamente, uma influência, né, uma imposição
inglesa. E não é só isso. É lógico que o interesse inglês aqui é muito forte e é um destaque. Mas também existiu o interesse dessa corte que está aqui, que precisa consumir esses importados. Tudo bem? O princípio da extraterritorialidade. Esse aqui é um elemento muito interessante, tá, gente? Novamente vou reforçar, não vou ficar parando aqui para ficar escrevendo, para a aula não ficar extensa. Você vai fazer as anotações. Não pegou? Pausa, volta um pouquinho, anota. O que é o princípio da extraterritorialidade? Portugal se comprometia, né? O governo português aqui no Brasil, estou falando Portugal, que eu estou generalizando, mas o governo português se comprometia a respeitar, olha que loucura, a soberania inglesa no Brasil. Então, como é que funcionava o negócio? Se agora os ingleses podem vir para cá comercializar os seus produtos, eles vão ficar um tempo aqui no Brasil, né? Ninguém chega num navio para negociar, seja açúcar, seja algodão, seja venda de industrializados, e fica 2 dias. Isso levava algumas semanas, tanto para negociar quanto para abastecer os navios. Então, esses ingleses iam passar a circular no território brasileiro. Qualquer crime cometido por um inglês no Brasil não seria julgado aqui. Esse indivíduo tinha que ser imediatamente levado à Inglaterra e ele seria julgado lá, com base nas leis inglesas. Isso mostra pra gente como a Inglaterra tem um poder de barganha com Portugal. Porque caso um crime fosse cometido aqui, o correto, pela lógica, tá? Pela lógica, seria o indivíduo ser preso aqui e julgado aqui com base nas leis portuguesas, né, estabelecidas aqui na colônia. Eu vou falar leis da colônia, mas tudo que era da colônia era de interesse do Estado português. Só que não. Só que, na verdade, na prática, o que vai acontecer? A soberania inglesa, ela está se impondo em relação à colônia e em relação a Portugal. Qualquer indivíduo que cometesse um crime aqui seria julgado com base nas leis inglesas lá na Inglaterra. Ele não ia ficar preso aqui no Brasil. Quando o Brasil se tornar independente, olha o insight que eu vou dar. Quando o Brasil se tornar independente, lá em 1822, ele vai reafirmar esses tratados com a Inglaterra, o Brasil, nação. Em 1826, a gente vai reafirmar diversos desses elementos desses tratados. Um deles é o da extraterritorialidade. É esse princípio da extraterritorialidade, é esse princípio que vai gerar a questão Christie, que você estuda no Segundo Reinado. Mas que eu não vou falar agora, não é o nosso objetivo, é só para você ver como tudo tem uma origem, tudo tem um elemento que se conecta, tá? Por último, não menos importante, o compromisso português, assumido aí pelo próprio Dom João VI, de pôr fim ao tráfico negreiro. Lembrando, gente, que tráfico negreiro não é escravidão, não é pôr fim à escravidão. Ele não está se comprometendo a isso aqui nesse momento. O tráfico é o comércio. Então, Dom João está se comprometendo ao longo dos anos ir acabando, até finalizar completamente, o comércio de escravos. Então, eu quero que você pense o seguinte, o que também lá na frente vai ser uma pressão inglesa pelo fim da escravidão, já se demonstra desde aqui, desde 1810. A Inglaterra já havia entendido a necessidade de substituir a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. O escravo custa muito caro. O indivíduo que gasta muito comprando escravo e mantendo escravo é o indivíduo que compra menos produtos industrializados ingleses. Isso não era muito do interesse inglês. O inglês quer que venda-se muito dos seus produtos aqui. Beleza? Então, esses 3 elementos. E aí, gente, destaque novamente para esse aqui, ó. Esse aqui, sem sombra de dúvida, é o que mais se cobra nas avaliações, nas provas de vocês. O estabelecimento de tarifas especiais para os ingleses venderem os seus importados aqui no Brasil. Tudo bem? Então, basicamente, galera, essa primeira parte do período joanino, essa primeira aula nossa, ela tem como objetivo, tinha como objetivo, compreender qual é o contexto que proporciona a vinda da família real para cá, o que eles vêm fazer aqui, por que eles estão vindo,
quais são as primeiras medidas tomadas por essa família real e quais são os seus impactos, quais são os seus reflexos, positivos, negativos, quais são as consequências disso, como por exemplo aqui, ó, em nenhum momento Dom João está assinando uma medida que ponha fim ao pacto colonial. Ele está assinando a abertura dos portos. O fim do pacto é uma consequência dessa medida. Então, vocês percebam as consequências, os reflexos, o que isso impacta. Por exemplo, eu citei esses dois aqui, que a gente vai ver lá na frente ainda sendo comentado, mesmo o Brasil sendo nação, porque a gente vai reafirmar, refixar esses tópicos aqui, agora enquanto, lá na frente, enquanto país, nação independente. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Vou finalizar a nossa aula de hoje aqui. Vocês vão ter acesso à parte 2 desse conteúdo, que vai finalizar esse período joanino. E a gente vai estudar outras medidas, outras características, quais são as consequências, o que está acontecendo dentro desse espaço de tempo. Tudo bem? É isso. Continuem estudando, não percam o foco. Tamo junto!